Aê, pessoal, mais um Afoitos. E novamente contando a novidade para vocês, agora o Afoitos também é um produto da TV Record. E a gente agora tá junto com essa rede de televisão que eu sempre fui parceiro e é um prazer estar com vocês. Hoje o Afoitos é mais doce. A gente vai falar com um cara aqui que é um empreendedor. Eu conheci há pouco tempo, mas aprendi a admirar tanto pela pessoa, né, que ele se demonstrou ser um cara batalhador, empreendedor, bastante fé, determinado, e também um cara talentoso que soube transformar um simples pudim num negócio que vocês vão realmente ficar impressionados. E a quantidade de variedades, ele é meio químico, ele transformou o pudim em vários tipos de pudim. César Coivo! Obrigado, meu amigo. Obrigado por ter vindo. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Já começando e já dando start aí. Cara, pelo muito que eu tenho vivenciado aí, muitas coisas... Tem pessoas que aparecem em nossas vidas e a gente não entende por quê. Acho que a gente se conhece menos de 15 dias. É verdade. Então, eu acredito muito que Deus tem um propósito em nossas vidas. Não importa se ele vai ser duradouro ou se é algo passageiro. A gente tem que saber aproveitar e agregar em nossas vidas o que acontece. A gente não podia começar esse podcast sem pudim. É verdade. Então eu trouxe pudim pra você e todo o seu time. Olha só. Gostaria de te entregar. Obrigado. Olha só. De pudim. Olha só. E aí, como eu sei que você é um cara atleta, cuidando da aparência e tudo mais, tem o nosso especial diet também. Ah, é? Opa! Ih, aí, agora não tem mais desculpa, hein? Aí, amor. Ó. Então eu trouxe alguns sabores do nosso cardápio, praticamente os principais aí, vamos dizer assim. Olha só, que isso de paçoca. Esse aqui eu ainda não tinha ganho, hein? Pistache. Como é que você conseguiu transformar? Conta pra gente. Porque, cara, isso aqui é um clássico. Pudim, você vai a qualquer lugar, qualquer restaurante, tem lá o pudim. Mas agora, pudim de Romeu e Julieta, né? Pudim, esse aqui é o quê? Esse é o diet. Esse é o diet. Ele tem tabela nutricional também. Olha só, esse é o que eu vou comer. Esse, o tradicional. O que é esse aqui? Esse é o de café. Café. Bom também. E esse é a aqui goiabada que acompanha o pudim de Romeu e Julieta. Que loucura. Deixa ele aqui que depois a gente vai experimentar. Quem quiser experimentar, viu? Fica à vontade. Olha aí, mas eu vou experimentar o daí. Quando você vai contando como você fez isso aqui, eu vou experimentar. Cara, é assim, quando a gente pensa em pudim, a gente já tem o nosso viés inconsciente lá que ou a avó fazia, ou a tia fazia, ou é aquele pudim de padaria. Então, quando a gente experimenta um pudim, dando o exemplo do diet que o Sérgio está comendo... Não parece diet. Exatamente. Eu demorei 8 meses para chegar na receita e lançar ele. Loucura. Porque quando a gente já pensa em produto diet, a gente já pensa em algo industrializado, aquele sabor bem industrializado. E, cara, eu fiquei postergando porque eu não conseguia achar a receita certa. Maravilhoso. Ele é diferente. Maravilhoso. Mas como que surgiu essa ideia do pudim na sua vida? Cara, é assim, quando eu fui morar com a minha esposa, mais ou menos 8 anos atrás, Qual que é o nome da sua esposa? Laís. Laís. Tá comigo, minha parceira de sempre. Descobri a paixão em cozinhar. Saí da casa da minha mãe e não sabia fazer um arroz. Aí a gente foi morar junto, ela fazia faculdade na época, ela chegava à meia-noite. Ou eu tinha que aprender a cozinhar, ou a gente morria de fome, porque eu não ia fazer ela chegar em casa meia-noite e pedir pra ela fazer comida. Boa. E aí comecei a descobrir a paixão pela comida. Eu já praticava esporte, eu achava que o meu hobby era corrida, só que eu descobri que o meu hobby era cozinhar. E aí eu sempre fui bastante curioso, buscava receita na internet para querer fazer em casa. Aí onde entrou o pudim na minha vida. Comecei a fazer um monte de teste, isso há 7, 8 anos atrás. Alguém falou para você que o seu pudim era bom e você foi... Exatamente. Eu trabalhava na época no Mercado Livre. Trabalhei em 4 multinacionais. Sim. Uma delas foi o Mercado Livre na operação, quando o Mercado Livre veio para o Brasil na parte de fulfillment. E aí eu tinha um time lá, pequeno, de 35 pessoas. E aí comecei a levar o pudim pro meu time. E aí o pessoal começou, o melhor pudim que eu já comi. Vende. Aí comecei a vender pro meu próprio time ali. E aí todo mundo falando, seu pudim é muito bom e tudo mais. Foi aí que começou a questão do pudim. Só que aí ficou
parado, congelado por um tempo. 6 anos ficou congelado essa questão do pudim, e aí só fazia pra mim, pra amigos, e nunca tive essa ideia de vender, porque é aquilo, cara. Trabalhei 3 anos na área de logística, construí minha carreira, 4 multinacionais. Onde que eu ia sonhar na vida que eu ia abrir uma loja de pudim? A conta não fazia sentido, sabe? E aí, o ano passado, em fevereiro, conversando com uma amiga minha, aí eu tava querendo sair da empresa que eu estava, buscar novos rumos no mercado e tudo mais. Ela falou, mas o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de cozinhar. Ela, mas o quê? Eu falei, eu faço pão caseiro também. Cheguei a fazer pão caseiro para levar pro meu time. Hambúrguer e pudim. Ela, mas dos 3, o que você mais gosta? Eu falei, pudim. Aí ela, por que você não vai trabalhar com isso? Eu falei, não, você tá doida. Meu hobby vai virar minha obrigação? Ela falou, é melhor o seu hobby virar a sua obrigação, porque você vai trabalhar com prazer, do que você não ter o hobby e trabalhar pros outros. Isso foi em fevereiro do ano passado. Aí conversei com o meu gerente na época. Falei, até maio eu fico. Maio do ano passado. E aí foi indo. Aí saí em maio. Fizemos um acerto nas contas da empresa e saí. E aí foi onde começou toda a história do pudim, de fato. Muito bom. E vem cá, me diz uma coisa, mas como é que, tipo, você pega um pudim de doce de leite, é doce de leite, né? Sim. Esse é o de pistache. Leite condensado. Mas aí... Todos eles a base é leite condensado. E aí você incorporou, eu nunca tinha visto, não sei se tem, alguém já viu. Você foi lá e incorporou um pistache. Como é que isso aqui? Isso aqui é uma alquimia, o quê? Cara, falando bem a verdade, pistache tá no hype, vamos dizer assim. De pistache, né? Tem. Pistache tá no hype. Onde você vai, você come alguma coisa de pistache. Só que não necessariamente, de fato, é o pistache. Às vezes é a essência que você come ali e você fala, cara, isso aqui não parece um pistache. Então, é aquilo. Se a gente empreende, a gente tem que seguir a onda do mercado e saber surfar. Sim. Eu vi que o pistache estava no hype, falei, vou incorporar na receita do pudim. Achei uma pasta ideal, fiz vários testes com vários pistaches diferentes e não consegui acertar. Quando eu encontrei o meu pistache, ele é uma pasta triturada com geleia de pistache. Então, quando você come, você sente mesmo. Não é aquilo artificial, sabe? É, que dizem que muita coisa aí é pistache falso. Né? Exatamente. Então, o pistache ele é um pistache verdadeiro mesmo. Para quem conhece o sabor do pistache, experimentando o pudim, na hora ele vai identificar que de fato é o pistache. Quer experimentar, amor? Quer? Quer. Tem uma colher aí? Tem a minha. Experimenta aqui. Como que eu vou chegar? Vai aparecer, o que tem? Tá, colher. Bom. E dá o teu dedo. E que nem do diet, tanto o diet quanto, acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu tenho de whey protein também. É mesmo? Nossa. O meu de whey Olha só. protein, ele tem 22 gramas de proteína. Não é bom? Meu Deus do céu. E, cara, e como que você testa um produto novo? Isso aqui é muita coisa, né? Sim. Como é que você testa? Gostoso ou você faz realmente teste prático com as pessoas e tal? Antes de eu lançar qualquer receita, eu faço os testes de massa e eu deixo os meus clientes experimentarem. Eu sou o último a comer. Por quê? Porque eu já tenho meu viés na minha cabeça do que é a receita ideal. Ah, você não é daqueles que vai fazendo e vai Não. experimentando. Eu experimento a massa, a base é igual para todos. Aí o que Aham. muda é a saborização que acrescenta em cada pudim. Entendi. Então, por exemplo, eu lancei o de Romeu e Julieta, milho e vinho agora para festa junina. Natal eu lancei um de panetone. Golaço. Muito bom. Fiz os testes, deixo para o cliente. Cada cliente vai me dar um feedback diferente. Em cima daquilo eu vou acertando a massa e aí eu faço a divulgação. Já fiz teste de pudim que não deu certo. Fiz um de limão cítrico. Ele ressecou a massa e eu não lancei. Justamente por conta dos testes. Sim, Mas essa é a questão de ter a diversidade de sabores no pudim. sim. E qual que é o principal canal de divulgação? Provavelmente é rede social, né? Sim. Como é que funciona? Como é que é a estratégia para você lançar esse produto na rede social? Cara, hoje eu tô humanizando a minha participação, porque é Aham. aquilo, quando a gente fala de rede social, as pessoas compram a ideia, principalmente se ela vê a outra pessoa do outro lado. Hoje, muito do nosso dia a dia hoje é muito robotizado as coisas. É. Até mesmo o atendimento na loja que eu tenho 2 funcionários que trabalham comigo de final de semana, que são minhas irmãs desde o começo, e tenho um funcionário fixo, e tenho minha mãe também. O atendimento nosso é padrão. Você pode entrar lá qualquer dia, qualquer horário, quem for que te atender vai te atender de uma maneira padronizada, um atendimento humanizado. Uhum. E assim é no Instagram também. Então, o nosso principal canal de comunicação hoje é o Instagram. O Instagram está me trazendo muito retorno. Tô com uma empresa que já está fazendo a gestão do Instagram para mim. Boa. É aquilo. Cara, em 10 meses o que eu cresci é surreal. E aí eu fechei com essa empresa um mês atrás. Justamente, se eu quero crescer cada vez mais, eu tenho que profissionalizar os pilares Boa. dentro da minha empresa. Eu nunca pensei que a minha loja fosse uma lojinha de vender doces. Sempre considerei que minha loja fosse uma empresa, desde o primeiro dia que eu abri a loja. Sim.
Então, estou profissionalizando cada vez mais. Como é que está a sua estrutura hoje? Porque a demanda está aumentando, está aumentando, está aumentando. Você está vendendo quantos pudins por dia hoje, mais ou menos? Cara, por dia eu vendo na média de 78 pudins. 78 pudins. E aí, como é que faz para produzir tudo isso de pudim? Eu tenho uma cozinha industrial hoje. Eu tenho 2 fornos industriais na cozinha. Quando eu comecei em casa, fazendo forno de casa, eu fazia 16 pudins a cada 3 horas. Hoje eu consigo fazer de 300 até 500 pudins por dia. E se esse negócio virar um negócio que você vai ter que vender 10 mil pudins por dia, como é que você vai fazer para manter essa qualidade maravilhosa que eu vi aqui? Acho que o principal ponto é eu estar por perto, principalmente da produção da massa. É aquilo, eu sou idealizador da receita, eu quero estar principalmente de fato na massa, porque é onde é o start de tudo. Uhum. Então dá para escalonar sim. Aí eu, de fato, eu quero estar presente, produzindo a massa, ensinando as pessoas com carinho, porque assim, qual que é o segredo? Cara, teve uma pessoa que mandou mensagem na rede social para mim e falou assim, passa a sua receita do pudim de café. Antes eu ficava muito bravo com isso. Eu falava, cara, eu larguei uma carreira de 13 anos para a pessoa vir na rede social e pedir a receita. Hoje eu já entendo que se as pessoas estão pedindo, posso estar virando uma referência de alguma maneira. E a pessoa gostou e não consegue reproduzir em casa. Então, respondi para ela, falei, eu não vendo receita, eu vendo pudim, venha conhecer a nossa loja e tá tudo bem. Boa. Você sabe que eu conheci aquele brownie do Luiz, você viu? Já ouvi falar. E aí ele virou uma máquina também, vende no supermercado, vende em todo qualquer lugar. E ele me falou que ele divulga a receita dele. Eu falei, cara, você é louco. Mas ele falou que ele divulga a receita dele. Para a pessoa fazer em casa. Mas sabe onde está a questão? Para fazer o pudim, a receita, pessoal, ovo, leite condensado. Lógico, existe a quantidade de grama exata de cada um. Mas eu acho que por trás de tudo isso, existe muito amor, existe a maneira de preparar. Tem alguma coisa diferente aí. Cara, existe a maneira de preparo. É muito diferente, que nem eu tenho utensílios próprios para fazer o pudim. Cara, quando eu olho peneira, eu tenho mais de 10 peneiras específicas para fazer o pudim. Então, existe uma maneira diferente de preparo. E eu sou muito perfeccionista. Quando eu preparo minha bancada para produzir, tudo tem que estar exatamente no mesmo lugar. Para mim, se eu mudar a ordem... Você sozinho que faz tudo isso? Eu faço. O caramelo, não. O caramelo hoje eu já terceirizo. Minha mãe que faz para mim o caramelo. Por quê? Porque eu já utilizo mais ou menos de 40 a 50 quilos de caramelo por mês. Só caramelo. Que loucura. Leite condensado, a gente já está batendo em torno de 120, 130 quilos por mês. De leite condensado. Então, eu já terceirizei o caramelo, ensinei minha mãe a fazer no padrão que eu entendo de qualidade e ela já faz para mim. A massa eu faço diariamente, então eu tenho produção diária hoje. Por isso que os pudins eles são sempre frescos. Esse é o nosso diferencial. Então, o segredo é o amor e a maneira de preparar. Vai manter o foco no pudim ou pretende abrir outros segmentos nessa parte de doce? Cara, falando da loja específica de pudim, eu vou manter só em pudim, mas olhando para o futuro, por que não também me especializar em alguma outra sobremesa? Porque você tem o dom, pelo jeito, né? Então, tem que aproveitar de repente, né? E expandir. Porque assim, tem aquele... Como é que o nome é? Carlos Bakery lá, eu esqueci o nome dele agora. Que ele começou fazendo também em casa e hoje ele tem uma... Não é nem cozinha industrial, ele tem uma produção gigantesca. Não, que é aquele americano. Lá, o Carlos, que é o americano, esqueci o nome dele agora. Que a gente toda vez que viaja passa lá para comer um negócio na loja dele. E ficou famoso, foi para televisão, né, com programa de TV e tal, e explodiu. E aí lá tem tudo de doce, bolo, cookie, não sei o que e tal. E o cara eu acho que talvez a maior doceria do mundo. Quando eu abri a loja, tem um caso até marcado, a minha esposa no começo ela ficou brava comigo. Foi uma senhora na loja, porque na minha loja está escrito, de pudim, Baiós. Cara, você entra na loja, é só pudim. Aí foi uma senhora na loja, a senhora pegou e falou assim, ela já entrou e falando assim, nossa, mas você só vende pudim? Aí eu tentando costurar a conversa ali com ela e tal, que eu gosto de conversar bastante. Eu tentando costurar ela, não, você tem que pôr salgado, você tem que pôr não sei o que e tudo mais. E eu tentando, comecei a contar a história pra ela e ela não deixando. Aí no final eu peguei e falei, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Tentei explicar a história pra senhora, a senhora, não, pode ser que a senhora não tenha entendido. Aqui eu só vendo pudim porque eu me especializei em pudim. Por que eu só me especializei em pudim? A senhora vai comer meu pudim. Vai ser o melhor que a senhora já comeu. A senhora vai na padaria, vai olhar um pudim, a senhora vai lembrar de quem? De mim. A senhora vai em qualquer lugar, a senhora vai ver um pudim, a senhora vai querer comprar. A senhora vai comer, não vai ser bom, a senhora vai querer comprar qual? O meu. Então, o pudim vai ficar marcado na sua cabeça e na sua memória para sempre.
Então eu consegui criar isto. Resumo da história. Essa mulher vai na loja a cada 15 dias. No final do ano passado, no Natal, a gente tava fazendo uma operação maluca, ela pediu pra me dar um abraço, que foi o melhor pudim que ela comeu na vida dela. Tem que botar ela no Instagram pra falar, né? Acho que vai ser bem difícil. Ela não quis nem tentar conversar comigo na loja, sabe aquela senhorinha bem... Mas aí, essa foi uma das histórias que ficou bem marcado pra mim, porque é aquilo, cara. As pessoas... Cara, eu tenho uma tatuagem de pudim. Por que eu fiz isso? Cara, o pudim é minha vida hoje. É igual quando a gente fala de propósitos. Cara, eu não sou nem o estereótipo. Se a gente for falar o padrão da sociedade legal, eu não sou estereótipo pra ter uma confeitaria. Tem senhora que entra lá na loja e fala assim, nossa, o pudim é maravilhoso. Quem é a senhora que faz? Porque tem uma parede de drywall, fico atrás, aí tem um vidro e atendimento fica na frente. Aí sai eu. Você que faz? Sou eu. Nossa, nunca imaginaria. Então, cara... mas se for pensar isso, o Fogaça... Tem o Fogaça. Tem o cara do Dom lá, como é que é o nome dele? O cara que faz prato com formiga, com abelha lá, esqueci o nome dele agora de novo. É aquilo, cara. Acho que a gente vem pra quebrar os estereótipos que existem, né? Então, poxa, posso não ser. Mas, cara, tô criando algo muito diferente. Que nem eu saio com a minha esposa, lá onde a gente mora. Cara, o pessoal já me conhece, porque eu tô colocando o meu rosto na rede social também. Sim. É diferente de você ver só um logo e você ver o rosto da pessoa. Hoje as pessoas me conhecem. Por quê? Cara, porque eu tô colocando o meu rosto e a pessoa come o pudim, 80%, um número bem legal, 80% dos meus clientes são recorrentes. E é tudo boca a boca. Cara, isso é absurdo se a gente analisa mercado. Dificilmente você vai encontrar um número assim. Mas por quê? Pela qualidade, pelo atendimento. É um conjunto. Eu não vendo pudim. Eu vendo uma experiência dentro da loja. O pudim ele é para agregar. Aí é o fechamento. E para onde você pretende ir? Como é que você vai fazer para expandir? Você vai franquear? Você vai expandir loja própria? Você já tem plano definido ou não? Cara, é assim. Tudo que eu tinha de plano na minha cabeça, Deus pegou e falou aqui, ó, vem cá, filho, vou te mostrar um negócio. Comecei a vender pudim em maio do ano passado em casa. De maio a agosto eu vendi 2.000 pudins em casa, fazendo em casa. Inaugurei minha primeira loja em setembro do ano passado. Desde o primeiro mês, minha loja se paga e dá lucro. Já mais um número muito diferente de tudo que existe no mercado. Meu propósito era abrir 2 lojas, 3 lojas daqui 5 anos. O projeto é esse ano abrir mais 2 lojas próprias e o ano que vem voltar para franquia. Virar para franquia. Por quê? Cara, eu estudei, gosto sempre de buscar bastante informações. Acho que quando a gente olha em franquias, você tem que primeiro ter a sua loja própria, tem que espelhar ela para ver se de fato deu certo, e aí depois você explode ela. Você tem que testar. Exatamente, porque aquilo, às vezes uma deu certo e outras não vão dar certo. Então você tem que testar e depois explodir ela de maneira de pensar muito na expansão também, né? Como você vai fazer para manter a qualidade. Que nem hoje a minha cozinha industrial, se eu abrir mais 2 lojas, já não dou conta. Preciso contratar mais funcionários para me ajudar, eu tenho que dobrar o tamanho da minha cozinha. Então eu tenho que pensar toda na cadeia. Uma palavra que eu sempre usei é sustentável. Tudo que eu fiz na minha empresa até hoje foi de uma maneira sustentável. Eu estou crescendo muito, graças a Deus, mas de uma maneira sustentável. E esse negócio aqui é bom porque o pudim é uma coisa que você não precisa explicar o que é. No Brasil inteiro conhece o que é pudim. Eu não tinha essa visão e nem esse número. Os clientes entram na loja, eles não entram lá tipo assim, eu gosto de pudim. Cara, tem cliente que entra um cliente hoje na loja. Isso aqui é uma perdição. Por que eu não conheci isso antes? Tem cliente que fala assim, eu amo pudim. Não é aquilo lá que a pessoa entra e fala assim, eu gosto de pudim. A pessoa fala com tanto amor e tanto carinho, mas sabe por quê? Cara, a gente já tem o nosso viés, igual eu falei. Ou a avó, a tia fazia, que infelizmente já não tá mais conosco, e não tem mais ninguém que faz um pudim saboroso. E hoje em dia as padarias, elas estão gourmetizando cada vez mais. Então vai ser difícil você encontrar um produto de fato com uma qualidade absurda, porque quando a gente fala uma padaria grande, ela abre um leque gigantesco de produto. Às vezes você chega lá e fala assim, o que eu vou comer? A diferença de você ter um produto bom é isso. O pessoal ainda já te busca por isso. É verdade. E o principal desafio da vida pessoal que você enfrentou, principalmente nesse dilema de transformação? Cara, eu acho que acreditar que esse é o meu propósito de vida. Porque nada fez sentido pra mim. E nada fez sentido pra todo mundo que me conhece. Cara, eu largar uma carreira. Páscoa do ano passado, eu sentado com a minha esposa em reunião de família, aí brincando. Minha esposa ela é advogada, né? E aí a gente brincando na conversa de família assim, o César vai virar marido do troféu. Brincando, né? E todo mundo olhou assim, mas por quê? Ele vai sair da empresa semana que vem. Mas como assim? Porque, tipo, eu sou o cara que trabalhou em multinacional, tinha cargo de gestão e etc. Mas como assim? Ele vai sair.
Não, tá errado, não sei o quê. Eu falei, vou começar a vender pudim. Cortando pra agora, Páscoa desse ano, minha avó virou pra mim e falou assim, meu filho, que orgulho. Eu pensei que não daria certo. Na mesma Páscoa do ano seguinte, como as coisas mudaram. Mas eu que falo, Deus agiu. Então, assim, a maior dificuldade que eu encontrei foi isso, foi entender. Porque, cara, eu busquei uma carreira, eu consegui encontrar minha carreira. Eu larguei tudo pra vender pudim. No começo, quantas vezes eu não baixei o LinkedIn de novo? Eu até falei pra ela quando eu saí da empresa, falei, vou escolher o LinkedIn. Porque eu recebia muito proposta, eu tinha mercado. Aí um dia eu voltei o LinkedIn, ela, mas por que você voltou? Eu falei, cara, é difícil, sabe? Você largar uma carreira e você olhar o final do mês e falar assim, eu não tenho um pudim pra vender. E aí uma coisa que ficou muito marcada pra mim, eu tava sentado, acho que era meio-dia, eu tava almoçando, e aí não tinha um pudim no mês pra vender. E eu sempre fui o cara que fiz tudo. Cara, eu postava na rede social, eu entregava, eu produzia, limpava a casa. Sabe aquele meme lá que você tem um Homem-Aranha assim, um pulador? Então eu era aquele meme. E eu lembro até hoje, aí isso ficou muito marcado, tem duas situações que ficaram muito marcadas na minha vida. Foi essa, eu sentado em casa, era meio-dia, e aí, cara, embaixo da coberta, aí você já começa a pensar coisa, putz, vou voltar pro mercado, tomei a decisão errada, não sei o que. Aí eu sentei, peguei a Bíblia, abri a Bíblia. Na hora que eu abri a Bíblia e comecei a ler, tocou o WhatsApp. Foi uma amiga nossa fazendo um pedido de um pudim. Aí eu falei, poxa, é assim que o senhor vai me mostrar as coisas? Já entendi, tá tudo bem. Isso foi mais ou menos em junho. E aí eu tenho 2 sócios. Um dos sócios, conheci ele em menos de 15 dias. Ele falou, cara, é absurdo o que você vende. Eu quero ser seu sócio. Eu falei, não. Fui relutando, só que começou a ficar numa situação um pouco difícil. E aí, depois começou a crescer um pouquinho as vendas dos pudins. Aí eu conversando com ele, mandei foto. Em casa a gente não tomava café, não almoçava e não jantava. Era pudim 24 horas por dia. Se abria o forno, era pudim. Se abria a geladeira, pudim. Eu perdi a forma, porque o nosso forno de casa convencional, a lata vai esquentando. Então não é a mesma temperatura da primeira fornada. Aí às vezes era 2 horas da manhã, eu acordava, o pudim tava derretido. Eu falava, aí tinha que ir lá e refazer tudo de novo. Aí eu mandei uma foto pra ele, ele falou, e aí cara, você vai ficar assim até quando? Eu viajei o mundo inteiro e o seu pudim é o melhor que eu já comi. Que loucura, hein? Aí eu falei, vamos conversar. Aí a gente começou a conversar e aí começamos a montar a empresa. Então, e aí essa ficou muito marcado na minha vida. E uma outra coisa que foi muito marcado, sempre me emociono quando eu falo, foi na minha primeira semana de loja. Foi um rapaz na loja num sábado. E aí ele entrou na loja e ele chegou sábado, ele viu a gente pelo Instagram, o nome dele é Jonatas. Aí foi ele, a esposa dele e a filha dele. Aí ele pegou, foi na loja, tal, comeu pudim, a gente começou a conversar, tal, minha irmã atendendo, aí ele foi embora, minha irmã, você conhece ele? Eu falei, não, nunca vi na minha vida. Ela, nossa, parece que vocês são melhores amigos, vocês se conhecem há anos. Aí tudo bem. Aí 9 horas da noite ele manda mensagem no celular da loja. Fala, mano, beleza, tudo bem? Amanhã vai ter pudim? Falei, cara, é uma loja de pudim. Por que ele tá perguntando se amanhã vai ter pudim? Falei, vai. Ele, tá bom, vou lá amanhã. Aí ele foi no domingo, chegou na loja, era umas 11 horas. Eu tava no balcão, do lado do balcão. Aí ele entrou, e aí ele ficou, tava ele e a filha dele. Aí tinha cliente, a gente começou a conversar, tal. Ele tava aqui, na mesa que eu tenho, e eu aqui. Aí ele levantou, e tava numa semana difícil de loja. Porque quem empreende sabe como é difícil. Você começa o mês sem saber se você vai conseguir fechar a conta. Cara, você tem que fazer acontecer, não importa como, você tem que fazer acontecer. E tava numa semana muito difícil, que no começo eu falava, cara, tomei a decisão errada. Aí Deus vinha fazer alguma coisa. E aí ele levantou, veio do meu lado, pôs a mão no meu ombro e falou, ontem quando eu te mandei mensagem, eu senti no meu coração que eu tinha que voltar e te falar uma mensagem. Você tá no caminho certo. Deus mandou te falar isso. Aí, cara, abracei ele, não sabia quem ele era. Depois a gente conversando, ele é evangélico, e ele é um dos profetas da igreja dele. Que legal. Então Deus colocou ele na minha vida para me entregar a mensagem. A gente tem amizade até hoje. Minha filha ama a filha dele. Cara, toda vez que ele vai na loja tem um carinho gigantesco por ele. Por quê? Porque foi Deus que colocou mais uma vez uma pessoa na minha vida para falar, filho, você tá no caminho certo. Hoje, graças a Deus, as coisas estão indo muito... Acho que já faz uns 5 meses que eu não penso em, vou voltar pro mercado. Eu penso só, cara, como eu vou crescer, como eu vou crescer, como eu vou crescer, como eu vou crescer. Porque eu acho que já estabilizou de uma maneira coisas que nem... Eu nunca gostei de zona de conforto.
Todas as 4 multinacionais que eu trabalhei, eu pedi as contas porque eu queria buscar algo novo. E eu recebi a proposta e eu ia embora. Todas as empresas que eu trabalhei, eu recebia a promoção e saía na sequência. Porque eu já vinha executando atividade há muito tempo. Só me deu ali por dar mesmo, por já estar fazendo. E eu buscava outros ares. E na minha loja, cara, lógico, eu não vou abandonar a loja, mas como eu vou crescer para me tirar da zona de conforto? Que nem eu tô implementando um sistema agora. Cara, com 10 meses já tô implementando um sistema. Sim. Porque eu não tenho mais tempo para lançar notinha na mão. Eu criei um sistema em Excel. Só que o Excel já não me suporta mais, porque eu demoro uma semana para lançar tudo que eu tenho de nota, porque eu não consigo parar para fazer. E meu funcionário tem que atender. Eu quero que meu funcionário ele fique dedicado para atender o cliente. Quero que o cliente saia dali e fale, cara, foi o melhor atendimento que eu tive na minha vida. Então, foi esse desafio. E aí, a outra situação que é o que eu falo que Deus marca bastante para mim, foi uma cliente esse tempo atrás na loja, a gente conversando sobre religião e tal, ela, o que é fé para você? Eu falei, nossa. Olhei pra ela assim, ela tava conversando. Eu falei, sabe o que é fé? Tá vendo essa geladeira lotada aqui, ó? Era numa sexta-feira. Eu falei, as 2 geladeiras estão lotadas. Eu não sei se vai vender, mas eu tenho fé. Porque eu tô há 10 meses aqui e Deus não me desamparou. Desde quando eu abri a loja, eu não tive um dia que não vendi um pedido. Todos os dias eu tive venda. Todos. Então, assim, é o que eu falo. Eu uso muito Deus quando eu conto a minha história para as outras pessoas. Porque o que Deus fez na minha vida é inexplicável. Nada faz sentido para os outros, mas para ele faz e tá tudo bem, e é assim que tem que ser. Então, isso é um pouquinho dos momentos difíceis, sabe? Cara, é por isso que eu falo, sempre me emociono, porque eu aprendi algumas coisas nesses últimos tempos. Primeiro o que é fé. Sim. E quando você traz na prática, que você exemplifica, faz sentido. E outro que é gratidão. A gente tava em casa esses dias faz acho que um mês, domingo. Falei, vou fazer um churrasco. Aí fui correr de manhã com o padrinho da minha filha, tal, voltei. E aí eu comprei a carne. Aí sentei, montei a churrasqueira. Cara, eu fiquei chorando acho que meia hora. De soluçar. Aí ela me abraçou. E aí eu falei pra ela, o ano passado, nesse mesmo dia, a gente olhava, tipo, tinha vontade de fazer e não podia. Porque as coisas estavam apertadas e ela estava sustentando a casa. Hoje, graças a Deus, as coisas estão melhorando. Então é por isso que eu falo, eu aprendi o que é gratidão e fé. E religião, que me batizei. Batizei em fevereiro desse ano, na Lagoinha. Uhum. Porque eu falo, se eu não me batizasse, eu estaria sendo ingrato com o que Deus fez na minha vida. Por isso que eu falo, acho que Deus veio agindo já há muitos anos, muitos tempos, e aí eu nunca pedi isso. Eu já pedi muitas coisas, já pedi cargo, já pedi para trabalhar em multinacional. Meu sonho era trabalhar na DHL, comecei puxando carrinho, batendo pallet. Trabalhei. Então ele me deu tudo. E o que eu não pedi é o que está acontecendo na minha vida agora. E o que vai acontecer agora é que a DHL vai trabalhar para você espalhando pudim. Amém. Que assim seja. Se eles não fizerem a logística direito, eu vou lá e falo assim, esse dashboard aqui tá errado. Exato. Cara, que loucura, bicho. Cara, é uma história muito doida. Parabéns. Dá para ver que você vive isso, né? E que tem um propósito, que não é à toa aqui. Não é que é simplesmente um pudim, né, cara? É um propósito, é um negócio que Deus colocou no teu coração, você foi lá, podia fazer qualquer outra coisa da vida. Sim. Falar um pudim, você gostava de fazer outras coisas, inclusive, mas aí o pudim vem transformando a sua vida, a vida de vocês, né? Exatamente. E ainda não só isso, cara, que eu acho que muito maior é o propósito que Deus tem para você colocou esse dom, mas o que você fala e onde você reconhece que Deus fez isso por você, que eu acho que é o mais importante. E é por isso que eu acho que ele vai te fazer crescer. Eu acho que Deus está me usando de uma maneira para eu poder mostrar como exemplo em muitas coisas da minha vida e poder levar a palavra de alguma maneira para outras pessoas. Eu acho que Deus ele age assim com as pessoas. Sou exemplo? Não, ninguém é exemplo de nada. Mas Deus te usa de alguma maneira para você levar a palavra para uma pessoa que está precisando. Para você pode não fazer sentido, mas para a pessoa vai fazer sentido. Sim. E é assim que Deus usa. Não, e se Deus te tira de uma multinacional e te faz bem-sucedido, fazendo pudim, coisa que você gosta, e ainda transformando isso num negócio desse sentido, isso é testemunho vivo, né? Sim. Então é muito legal, muito bacana. Cara, está de parabéns. E é o que eu te falei lá desde o início, eu acho que a gente não se conheceu à toa, quero fazer parte dessa história, ser útil dessa história aí junto com você.
Você falou que vai expandir, eu acho que nessa expansão aí, quero te ajudar. Cara, dá pra gente conversar assim, dá pra gente crescer junto. Eu acho que tudo que for pra agregar na minha vida, e eu agregar de alguma maneira na vida de outra pessoa, tem que ir pra frente. É aquilo, a gente chega em algumas limitações. E aí Deus coloca pessoas na nossa vida, ó, aqui já passou, agora é o próximo passo. Eu acho que pode ser o momento. Mas... Vamos junto. Porque você vê, né? Você falou, sou o cara, eu quero provar de whey. De whey. O diet e o de whey, porque assim, só pra você ter noção de preço, leite condensado comum custa R$ 8, R$ 9, 400 gramas. O diet, R$ 25, 200 gramas. Então ele é muito caro. O de 1 quilo custa R$ 180 na loja, o diet. Quem conhece, que tem uma alimentação diet, sabe que tudo é muito caro. Sim. Então assim, e os meus produtos, eles têm uma validade de 20 dias. Refrigerado, mesmo padrão de qualidade. No primeiro vai ser no 20º. Fiz diversos testes. E o diet, eu faço numa escala menor, justamente para vender. Só que assim, eu já não dou mais conta. Eu faço diet, que nem eu fiz diet ontem. Eu fiz acho que 30. Acho que tem 2 na loja. O de whey, eu anuncio no mesmo dia, sai. Por quê? Cara, o meu de whey tem 22 gramas de proteína. Que barrinha que existe que tem 22 gramas de proteína? E com qualidade, sabor de fato. Meu pudim diet tem sabor. Tem cliente que fala assim, isso aqui não é diet. Aí na hora que ele sente porque eu uso xilitol. Quando ele sente o xilitol, ele fala, é diet. Mas não parece nem ser diet, na verdade. Dá pra fazer aqueles testes a cega. Dá. Você colocar na mesa assim e falar, qual que é o diet? Não, e a hora que você tiver pronto lá, preparado, vamos espalhar esse de whey, de diet, pelas lojas Mundo Verde, todas essas lojas. Dá pra gente falar com o pessoal. Dá pra crescer bastante. Que nem eu não potencializei o diet nem o de whey na rede social ainda, por não dar conta. Porque se potencializar com um nicho específico, fazer patrocinado, etc., você chega onde você quer. É lógico, porque você imagina eu me privar de comer um pudim, agora eu posso comer? Né? Porque eu sou disciplinado e tal, né? Né, dona Jéssica? Sou disciplinado. Ela faz os bolos dela lá, eu tenho que comer, mas é a nesguinha, né? Assim, escondido. Quem comeu? Não sei. Mas o diet é justamente isso. E como que surgiu o diet? Só para contextualizar para você. Eu posterguei por muito tempo, porque eu não achava o ingrediente certo. E aí foi um cliente na loja, aí o cliente pegou e falou assim para mim. Ele falou, cara, seus pudins são maravilhosos. Eu mostrei pro meu cunhado e ele ficou com vontade de comer, só que ele tá com câncer. E o médico orientou que ele não pode comer nada de doce porque potencializa o câncer. Você consegue fazer um diet? Eu falei, caramba, vou ter que achar. E aí busquei, consegui fazer a receita. E aí ele levou pro cunhado dele, o cunhado dele amou. Só que aí demorou um tempo. Porque tem diabetes. Que a gente teve que mandar para um laboratório. Então eu tive algumas pessoas que me ajudaram. Tem uma conhecida nossa que ela é adepta à vida saudável, então ela experimentou bastante, falou, acerta nisso. E a outra é uma engenheira de alimentos que ela fez a tabela nutricional e mandou para um laboratório também para... Porque assim, eu falar que é diet é uma coisa, eu preciso comprovar. Mesma coisa de whey protein. Então a gente fez todo esse processo. Então o diet surgiu por conta disso. E aí agora... o de whey, por quê? Cara, eu também faço academia. Sigo uma dieta correta? Não. Deveria, sim. Mas, se eu quiser seguir agora, eu tenho um pudim de whey protein e um pudim diet para comer. Sim. Esse é o diferencial. Boa. E eu vou divulgar muito o de whey protein. A galera que me segue se inspira lá, porque eu sou regrado. Eu vi lá agora você tomando banho de gelo. Sou disciplinado. Vou te levar para tomar banho de gelo. Bora, eu aceito o convite, bora. 0 graus. 0 graus. Cara, a gente está chegando no final aqui. Eu queria só te perguntar o que... A gente tem uma pergunta tradicional que a gente sempre fez. Eu deixei de fazer alguns, mas vou te perguntar. O que te deixa afoito? Cara, falando de pudim, o que me deixa afoito é quando eu olho o cliente comendo a primeira vez o pudim, na hora que ele dá aquela colherada, na hora que ele... Cara, isso aqui é o melhor pudim que eu já comi na minha vida. Isso não paga o dinheiro. O dinheiro que ele vai me pagar não vale. Aquilo ali vale muito mais pra mim. Isso aí me deixa muito afoito. Porque cara, como eu continuar fazendo acontecer isto, crescendo, potencializando a minha empresa numa escala gigantesca e que os clientes, quando chegar na casa dele, falam, nossa, isso, cara, me motiva. Como continuar fazendo isto? É propósito. Com certeza. Parabéns. Exatamente. Cara. Parabéns, César. Obrigado. Galera, a gente vai ficando por aqui com mais um Afoites e hoje foi um Afoites delicioso, doce, de pudim. César,
Quando você tiver com 500 lojas espalhadas pelo Brasil, Amém. você volta aqui, porque a gente vai contar toda a história de crescimento e expansão do The Pudim. Exatamente. Cara, parabéns por tudo, pela coragem, parabéns pela família também. Que Deus continue te abençoando, te derramando na sua vida e que você continue no propósito, tá bom? Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Obrigado. Galera, a gente vai ficando por aqui com mais esse episódio. Clica no sininho, espalha, porque o conteúdo é seu. Afoitos.